pessoal aqui do 8º ano do São Tomás. Mais uma aula aqui para ajudar vocês a responderem as atividades, né? Vamos falar um pouco aqui de monômios, binômios e polinômios, aquela parte de cálculo algébrico que a gente está continuando, certo? Primeiro eu gostaria de falar aqui dos monômios, né? Como é que a gente caracteriza um monômio? Então eu coloquei aqui 3 exemplos de monômios. O que são monômios? São termos algébricos que possuem uma única parte literal, não é? Um único grupo de incógnitas. Aqui, ó, a mesma parte literal, uma única parte literal. Aqui, uma única parte literal. E aqui, uma única parte literal que é o x, não é? Aí você pode estar perguntando, mas professor Tiago, aqui eu tenho o x ao cubo e o y ao quadrado. Mas percebam que não existe nenhuma operação ou de adição ou de subtração entre x cubo e y ao quadrado. Então eles formam um único termo. Se existe uma soma ou uma subtração, eles formariam termos distintos. Então, como eles estão formando um único termo aqui, aqui e aqui, eu tenho monômios, certo? E aqui, com relação ao grau, olha, o grau é o maior expoente do monômio. Aqui, esse monômio aqui, quem é o maior expoente? É o 6, então ele é um monômio de 6º grau. Aqui, esse primeiro exemplo, quem é o grau? Qual é o grau? O grau aqui é o 3º grau, porque o x está elevado ao cubo, né? Então, é o grau 3, ok? Continuando, monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? São aqueles que têm a mesma parte algébrica, certo? No caso aqui, a parte algébrica é x, x, x. Então, 3x é semelhante a 2/3 de x, que também é semelhante a menos 24x. Não estou dizendo igual, estou dizendo semelhante, ok? Cuidado para não confundir a nomenclatura. Mesma coisa, ó, no nosso outro exemplo aqui. Esse primeiro monômio é semelhante a esse segundo, que é semelhante a esse terceiro. Vejam que todos três apresentam a mesma parte algébrica, a mesma parte literal, não é? A ao quadrado, b ao cubo. A ao quadrado, b ao cubo. A ao quadrado, b ao cubo. Então, 10a ao quadrado, b ao cubo é semelhante a 6a ao quadrado, b ao cubo, que é semelhante a menos 15a ao quadrado, b ao cubo, ok? Adição e subtração algébrica dentro desses monômios aqui, né? Olha só, aqui eu tenho 5ax menos 7ax. Olha só, o que é interessante aqui? É observar quem é a parte literal, quem é a parte algébrica. É o ax, não é? Ax. Então eu não vou mexer com ele, eu vou mexer apenas com os meus coeficientes numéricos, que no caso é o 5 e o menos 7, não é? 5 menos 7 vai dar menos 2, então fica menos 2ax, não é? A operação que resulta de 5ax menos 7ax vai dar menos 2ax, ok? Aqui, menos 9a ao quadrado, b ao quadrado, mais 13a ao quadrado, b ao quadrado. Novamente, como a parte algébrica, a parte literal é a mesma, eu vou mexer só nos coeficientes numéricos, né? Menos 9 mais 13, conservando a sua parte literal. Menos 9 mais 13 vai ficar 4. 4 ao quadrado, b ao quadrado, ok? Prosseguindo aqui. E no caso de multiplicação de monômios, como é que ficaria isso, não é? É tranquilo. Olha só. Aqui, o que acontece? Eu vou multiplicar tanto os coeficientes como a parte algébrica, não é? 4 vezes 7, x vezes x. É que a gente tem que lembrar de uma propriedade da potenciação, né? Que a gente estudou já no início do ano e vimos também no ano passado. Esse x aqui, ele está elevado a 1. Esse x aqui também está elevado a 1. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, eu vou conservar o x, somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, vai ficar 28x ao quadrado, como resultado da multiplicação de 4x vezes 7x, ok?
Continuando aqui. Esse aqui eu coloquei ele mais complicadinho. 3a ao quadrado, y ao cubo, multiplicado por 4a ao cubo, y à quarta potência. Então, olha só, como é multiplicação, eu vou multiplicar coeficiente numérico por coeficiente numérico. Quem são os coeficientes numéricos? Aqui é 4, 3 e 4, né? Então, 3 vezes 4. Agora eu vou multiplicar as partes algébricas. A ao quadrado vezes a ao cubo, a ao quadrado vezes a ao cubo, y ao cubo vezes y à quarta potência, ok? A ao quadrado, a ao cubo. Conserva a base, somos expoentes. Vai ficar a elevado à quinta potência. Y ao cubo, y à quarta potência. Conserva a base e somos expoentes. Aí aqui eu vou ter o quê? Y elevado a 7. 4 mais 3, 7. 3 vezes 4, 12. Ok? E agora, polinômios. Como é que nós trabalhamos os polinômios, né? O que são esses polinômios? Polinômios são formados por mais de um monômio. No caso aqui eu tenho um binômio. Por quê? Porque aqui eu tenho a operação entre dois monômios. Aqui é um monômio e aqui é um outro monômio. Como eles são diferentes, eles vão formar um binômio. Porque se fossem semelhantes, eu teria que fazer a soma e eu resultaria num novo monômio, certo? Então aqui binômio porque é formado por dois monômios. Aqui eu tenho um trinômio. Um trinômio é formado por três monômios. Veja assim, ó. Aqui eu tenho um monômio, segundo monômio, que é diferente do primeiro, e um terceiro monômio, que é diferente tanto do primeiro quanto do segundo, certo? Eu não posso fazer operação entre as partes literais ou algébricas, porque elas são diferentes. Aqui eu tenho a ao cubo, aqui eu tenho ab ao quadrado e aqui eu tenho a ao quadrado b. Ah, Thiago, aqui é igual, não é? Não, aqui é o b que está ao quadrado. Aqui já é o a que está ao quadrado. Então configuram termos diferentes. Eu posso falar trinômio a partir de 3. Eu já posso falar também polinômio, certo? De 3 em diante eu já uso o termo polinômio. E agora o que é interessante? É a gente fazer a redução dessa expressão aqui, não é? Vamos fazer a redução dela, certo? Como é que eu faço essa redução? Aqui eu só posso fazer a operação entre as partes semelhantes. X ao quadrado com quem tem x ao quadrado, AB com quem é AB, y ao quadrado com quem é y ao quadrado. Então aqui eu vou fazer apenas as operações com os coeficientes, não é? Quem é que tem x ao quadrado? 6x ao quadrado com menos 2x ao quadrado. Então 6 menos 2, 4. Então aqui vai ficar 4x ao quadrado, ok? O próximo, AB, menos 10AB. Onde é que tem outro AB? Está aqui, ó, 6AB. Menos 10 com mais 6 vai dar menos 4, não é? Menos 4, o quê? AB. Menos 4AB. Sobrou quem? 4y ao quadrado menos 3y ao quadrado. 4 menos 3 vai dar 1. 1 o quê? 1y ao quadrado. Então eu não preciso colocar o 1 na frente. Basta eu colocar y ao quadrado. Então ele está completamente reduzido aqui, certo? É um polinômio, é um trinômio.